Nosso tema de hoje é a nova aliança, os implicados da nova aliança, a natureza da nova aliança e os resultados da nova aliança. Então, esses são os elementos que nós vamos trabalhar hoje. Em outras palavras, com quem é feita a nova aliança, onde é feita a nova aliança, com o que é feita a nova aliança e quais são os resultados da nova aliança. Se a gente conseguir entender esses aspectos ligados à nova aliança, nós teremos nos salvado da confusão teológica que reina no mundo religioso com relação a o que é a nova aliança. Por quê? Porque a maioria dos cristãos entende que nós estamos vivendo hoje uma nova aliança e que, por conta disso, essa nova aliança nos dispensa da necessidade de render qualquer obediência à Torá, porque ela seria uma obediência apenas de graça e de perdão. É isso, esse é o entendimento predominante com relação à nova aliança, e que, a consequência disso, o crente deve viver certas leis morais contidas na Bíblia, mas ele não deve estar preocupado com aspectos rituais, aspectos que parecem ser puramente culturais do povo hebreu. Tá? E bem, para nós entendermos a natureza dessas alianças, eu vos convido primeiro para nós fazermos uma oração. Eu Sevaot, e nós estamos vendo a tua presença neste momento. Nós te agradecemos por esse encontro aqui com os nossos irmãos, e nós pedimos que a tua Shalom venha sobre nós na forma de Hokmah, de conhecimento, de compreensão da tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a entendermos o teu propósito para Israel, o teu propósito para as nações e o teu propósito para nós como pessoas. Em nome de Yeshua nós pedimos que tu nos assistas nesse momento, que tu abras os nossos olhos para entendermos a tua palavra, que seja ela, somente ela, que fale ao nosso coração. Amém. Bom, irmãos, para nós entendermos o segundo pacto, nós precisamos primeiro entender o primeiro pacto, evidente. Então, nós temos um problema que predomina muito no mundo cristão, que é o fato de tentar explicar o segundo pacto sem entender a natureza do primeiro pacto. E, inclusive, sem estabelecer as diferenças entre os compromissos do primeiro e do segundo pacto. Também não se atenta para o fato de que o primeiro pacto foi feito lá no Sinai com Israel, e ele foi um pacto de obediência. E aí nós temos no livro de Êxodo, no capítulo 24, uma descrição pormenorizada do que foi o primeiro pacto. Diz que Moisés ouviu a palavra do Eterno, tudo aquilo que está do Gênesis capítulo 19 até o capítulo 23, é aquilo que o Eterno falou em princípio para Israel. Moisés vai ao povo, depois de ter estado no Sinai, e ele fala tudo aquilo que o Eterno disse. A Torá diz que Moisés escreveu todas as palavras do Eterno e levantou-se pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte, versículo 4 do capítulo 24 de Gênesis, e levantou 12 monumentos, segundo as 12 tribos dos filhos de Israel. Então, fica público e notório que é uma aliança feita com cada uma das 12 tribos de Israel, como entidades separadas, e, ao mesmo tempo, com todas elas como entidade coletiva, no caso, Israel. Diz que ele enviou alguns jovens de Israel que ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Eterno sacrifícios pacíficos de
bezerros, versículo 5. No versículo 6, Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, perdão, né? E a outra metade do sangue ele espargiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: agora nós vamos entender o que é a aliança. As palavras da aliança são as palavras da proposta do Eterno para com o povo. Aquelas ordenanças, aqueles estatutos, aqueles juízos, aqueles mandamentos que o Eterno pediu que o seu povo cumprisse. Agora, a aliança, ela se ratifica quando ambos os signatários apostam suas firmas num documento. Enquanto o documento tem apenas uma assinatura, ele é uma proposta. Ele torna-se um contrato válido quando ambas as partes assinam. Um pactuador. Quem é o pactuador? Deus. Quem é o pactuado? Moisés representando Israel, né? Moisés representando Israel, porque Moisés ele aparece como o mediador da aliança, não é? Nós temos o signatário desse pacto, que é Israel, e o juramento do pacto, que é tudo que o Eterno falou, nós faremos e obedeceremos. Então, a natureza do primeiro pacto está baseada numa proposta de obediência, faz isso e viverás, e o povo dizendo que o Eterno falou, nós faremos e obedeceremos. E aí Moisés toma aquele sangue, esparge sobre o povo e diz: eis o sangue da aliança que o Eterno tem feito convosco sobre todas essas palavras. Então, o primeiro pacto, ele foi selado com sangue. Só que o sangue de novilhas. A diferença do primeiro para o segundo pacto entre outras, porque essa não é a única diferença, nós vamos ver as outras diferenças a partir do momento que o estudo vai se desenvolvendo. A diferença que se destaca mais aqui é o sangue, porque Yeshua é o mediador da nova aliança, no seu sangue. Então, sim, o primeiro pacto é inferior ao segundo. Tão inferior ao segundo pacto, que ele é feito com base no sangue de animais, e o segundo pacto é feito com base no sangue do Mashiach. Mas esse primeiro pacto, ele esbarra numa coisa muito básica, que é a incapacidade dos pactuados. Uma incapacidade que o Eterno vai revelar a Moisés. Quando o povo diz tudo que o Eterno falou, nós faremos e obedeceremos, que é o versículo 7 do capítulo 24, esse pacto ele é descrito de novo no livro de Deuteronômio, tanto que as Aseret Hadvarim, as 10 palavras, o decálogo, é repetido também em Deuteronômio. Não com a exata redação de Êxodo 20, porque em Deuteronômio, Moisés ele vai, digamos assim, transcrever as 10 palavras. Em Deuteronômio 5, ele vai descrever as 10 palavras, e em Êxodo 20, ele vai repetir as 10 palavras. Ao transcrever, ele usa de uma certa liberdade na transcrição, por isso que a redação de Êxodo 20 e Deuteronômio 5 não é idêntica, é muito parecida, é muito próxima, alcança os mesmos resultados, mas através de outras palavras. Pois bem, então o povo diz tudo que o Eterno falou, nós faremos, observaremos. Essa é a natureza do pacto. Quando eles dizem isso, Moisés então esparge o sangue sobre eles e diz: essa é a aliança que o Eterno hoje faz com vocês.
O Eterno propõe, Israel aceita. Então, é a proposta do noivo e a aceitação da noiva. Ali celebra-se o casamento do Eterno com Israel. Não é nosso tema, nós vamos falar disso depois, que é o dia da igreja, quando ele acontece. Muitos cristãos acreditam que o dia da igreja acontece quando Jesus vem, ou Yeshua, né? Outros dizem que acontece no Pentecostes. E, na verdade, o dia da igreja acontece exatamente aqui, mas isso fica para outro estudo. Tá? Porque ali há o casamento de Deus com Israel. Deixe-me antecipar uma coisa para vocês. O Eterno se divorciou de Israel. Isso é muito claro na palavra do profeta Jeremias e do profeta Ezequiel. Mas, no capítulo 16 de Jeremias, o Eterno diz: eu vou te levar ao deserto e eu vou entrar em aliança contigo novamente. É dessa nova aliança prometida em Ezequiel 16 que nós estamos falando, onde se descreve todas as infidelidades de Jerusalém, como se estivesse tratando de uma mulher adúltera, não é nem de uma prostituta. A prostituta tem mais honra que a adúltera, não é mesmo? A mulher adúltera é uma mulher compromissada que serve a outros homens. E Israel é comparado a uma mulher adúltera, estando com o seu marido, se deita com outros, nesse caso com os deuses das nações. Aí é uma linguagem metafórica, né? O Eterno se divorcia de Israel, mas ele pretende casar de novo com Israel. Isso faz de Israel a noiva. Olha, porque o Eterno prometeu. Quando é que uma menina se torna noiva? A menina se torna noiva quando o rapaz pede ela em casamento. E Israel, através das profecias, está sendo pedido em casamento de novo. Mas a gente vai fazer um outro estudo sobre isso, para nós não colocarmos demasiados conceitos e não nos desviarmos do tema. Só vou cotejando com algumas coisas, porque há uma conexão nessa questão dos pactos. O que é esse novo pacto? É um novo casamento que Deus vai fazer com a mesma Israel infiel. Essa Israel que jurou tudo que o Eterno falou, nós faremos e obedeceremos. E aí, o Eterno chama Moisés, depois que o povo faz esse juramento, e esse chamado está descrito em Deuteronômio capítulo 5, versículos 27 ao 29, o Eterno chama Moisés, aliás, o povo pede a Moisés que o Eterno não fale mais diretamente a eles. Eles ficaram muito assombrados no Sinai. Havia fogo, havia chama, havia trovão, havia terror. Então o povo ficou tão atordoado que disse para Moisés: a partir de agora nós pedimos que Deus não fale mais com a gente, que ele fale com você, e nós ouviremos da tua boca o que ele falar. Em outras palavras, eles estão dizendo: nós vamos confiar em ti. Nós vamos acreditar que quando tu falas alguma coisa, tu falas por Deus. Nós não queremos mais que Deus fale diretamente conosco. E o Eterno aceita esse pedido do povo. E diz: a partir de agora, eu vou falar através de você. Agora, o Eterno fala a Moisés, versículo 28 do capítulo 5 de Deuteronômio, algo que é surpreendente. Por um lado, ele está elogiando o povo por ter dito tudo que o Eterno falou, nós faremos e observaremos. Mas, por outro lado, ele está dizendo a Moisés que eles não vão cumprir o pacto. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Quem dera, Moisés, que eles fizessem o que eles estão prometendo. Eles estariam sempre bem. Mas isso não aconteceu. E não aconteceu porque esse pacto tinha uma
limitação. Qual era a limitação do pacto? É que ele se estabelecia na proposta de Deus e na aceitação de Israel. A proposta era perfeita. Me obedece e você vai ser abençoado. Agora, os pactuados eram limitados nas suas capacidades para cumprir o pacto. Tão limitado que, já em Gênesis 32, nós temos Moisés subindo ao monte, ficando lá 40 dias. Eles não sabem o que está acontecendo. Eles não sabem se Moisés morreu, se Moisés foi abduzido. Não sabem nada. Se Moisés fugiu. Eles dizem, enquanto é esse Moisés, nós não sabemos onde ele está. Então, o povo vai a Arão e diz, levanta-te e faze-nos deuses. E foi exatamente o que Arão fez. Nós sabemos o resultado ali em Êxodo capítulo 32. O povo arrancou os pendentes de ouro, as joias, e entregou a Arão. E Arão fundiu aquilo, martelou e preparou um bezerro. E então, Arão vai dizer, esses são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Arão não assume a adoração desse Deus. Esses são os deuses de vocês. Então, Arão tem uma participação ativa, mas não de convencimento. O coração dele não se inclina. As mãos servem aos deuses, a voz também, olha, tá aí o Deus que tirou vocês do Egito. Mas é como se ele dissesse, estou só fazendo o que vocês me pediram. Ok, mas o pacto foi violado. E foi violado da forma mais grave. O povo adora o bezerro, o povo quebra o pacto. É exatamente o que o Eterno tinha dito a Moisés. Quem dera eles tivessem tal coração para me ouvir e guardar as minhas palavras, para que bem lhes fosse a seus filhos. Mas eles não tinham esse bom coração. E bastou Moisés se ausentar para que eles se esquecessem que poucos dias antes eles estavam jurando fidelidade a tudo que o Eterno mandou. E agora eles não eram fiéis nem ao primeiro dos mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Eu vou resumir em 1 minuto o que nós falamos até aqui. O que nós falamos é que nós não podemos entender a segunda aliança sem entendermos a natureza da primeira, e que a primeira aliança foi feita em Horebe, ou no Sinai. Essa foi uma aliança de casamento entre o Eterno e Israel, e nessa aliança de casamento, o Eterno propõe que Israel seja seu povo, o noivo está propondo o casamento, e Israel diz, tudo que o Eterno falou, nós faremos e observaremos. A noiva está dizendo sim ao noivo. Então, sela-se o pacto e Moisés, então, é avisado pelo Eterno que eles não tinham um coração para cumprir o que eles estavam prometendo. Dias mais tarde, justamente cumprindo aquilo que o Eterno já tinha dito, eles pedem a Moisés que faça um bezerro de ouro e o adoram. E aí eles quebram o pacto, porque se existe uma coisa envolvida num casamento, é a fidelidade. De que a mulher não se deitará com outro homem, e que o homem não se deitará com outra mulher. Então, Israel agora deita-se com os deuses das nações, deita-se com o bezerro de ouro, que era uma das divindades mais importantes do Egito. Essa era uma divindade egípcia. E eles estavam, no seu coração, voltando ao Egito e voltando aos deuses do Egito, de onde eles haviam sido tirados e de cuja adoração eles tinham sido libertados. Ok? Por causa dessa quebra do pacto, primeiro, e também porque há uma geração de israelitas que nascem no deserto. O deserto é o lugar onde morrem 600 mil pessoas morrem no deserto. E nascem também no deserto 600 mil pessoas.
Então, a população está equilibrada. Morrem 600 mil no deserto, eu fiz as contas, é uma coisa absurda, são 15 mil pessoas por ano que morrem no deserto. Mas também nascem 15 mil bebês todos os anos. Então, há uma reposição populacional, de sorte que Israel chega à Terra Prometida com praticamente o mesmo número de pessoas que saíram do Egito, mas não com as mesmas pessoas. E aí o Eterno vai fazer um novo pacto com eles, para que essas pessoas que nasceram no deserto possam estar conscientes da aliança. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 1. Essas são as palavras da aliança que o Eterno ordenou a Moisés que fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, já não é mais no Sinai, entende? Além da aliança que fizera com eles no Horebe. Então, estamos tratando, irmã Isaura, de duas alianças. Uma no Sinai, que foi quebrada com a adoração do bezerro de ouro. E agora o Eterno renova a aliança em Moabe e propõe de novo obediência ao povo de Israel. Mas, nessa altura, Moisés já é um homem experiente em coração de Israel. E o que ele vai dizer no versículo 4 do capítulo 29? Porém, não vos tem dado o Eterno um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje. A mente de Israel não entendia o pacto, os olhos não viam a natureza do pacto, e os ouvidos não entendiam a complexidade do pacto. O Eterno não deu para vocês um coração bom para obedecer. Quando nós recriminamos a Israel por ter quebrado o pacto, nós não podemos esquecer que o Eterno ainda não tinha dado para eles um bom coração. Nada mais natural de que um povo que não tem um bom coração termine quebrando o pacto. Ainda que Israel abusou da quebra do pacto, né? Israel fez coisas absurdas, coisas que às vezes numa igreja evangélica a gente não vê. Mesmo numa igreja evangélica contrária à Torá, nós não vimos tanta patifaria como o povo de Israel fez no deserto. Adorar um bezerro, por exemplo. Né? E depois de ter visto tudo que o Eterno falou, ainda dizer, esse é o Deus que nos tirou do Egito. Numa negação peremptória ao Deus de Israel. Mas, e isso porque o Eterno não tinha dado para eles coração para entender, olhos para ver, ouvidos para ouvir, até ao dia de hoje. Então, Moisés está ciente de que aquele povo ainda não tinha sido renovado no seu entendimento. Apesar disso, ele diz, guardai, pois, as palavras dessa aliança, versículo 9, deste mesmo capítulo 29, para que prospereis, em tudo o que fizerdes. Então, Moisés está agora dizendo para eles, olha, vocês já quebraram uma vez. Se vocês forem fiéis a esse pacto, vocês vão prosperar. A gente sabe que Israel teve momentos de prosperidade, foram os momentos de fidelidade, e momentos de... Qual é o oposto de prosperidade? Momentos de empobrecimento. Esse empobrecimento era tanto material como espiritual. E tudo isso era decorrente da violação do pacto. Agora, esse pacto, ele tinha uma abrangência. Ele não era somente com os Bnei Israel. Isso é importante que a gente diga. No versículo 10 do capítulo 29, é dito o seguinte, vós todos estáis hoje perante Jeová, vosso Elohim, os capitães das vossas tribos, vossos anciãos, vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos,
as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o rachador da vossa lenha até ao tirador da vossa água, para entrardes na aliança do Senhor teu Elohim, e no seu juramento que o Eterno fez hoje convosco. Agora, atenção a esse juramento, porque logo em seguida, se vocês continuam lendo o capítulo 29, vocês vão ver que o juramento do Eterno é: se vocês me obedecerem, virão sobre vocês todas essas bênçãos e vão te alcançar. E aí vem uma lista de bênçãos, acompanhadas do: e se vocês não deres ouvido aos meus mandamentos que eu hoje ordeno, então virão sobre vocês todas essas maldições e alcançarão vocês. Então, o juramento do pacto moabítico é um juramento do Eterno abençoar Israel em caso de fidelidade e amaldiçoar em caso de infidelidade. De sorte que ele repete os termos do primeiro pacto. É um pacto de obediência em que, se Israel obedece, ele é prosperado, e se ele não obedece, ele é degradado. Esses são os postulados tanto do pacto sinaítico como do segundo pacto, que é o pacto moabítico. E aí, no versículo 13, diz o seguinte: para que hoje te confirme por seu povo, e ele te seja por Deus, como te tem dito, e como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então, em Moabe, o Eterno confirma a Israel como seu povo. É como se fosse uma espécie de bodas de prata, em que o casal que está há 25 anos, agora já tem filhos, alguns depois de 25 anos de casamento já tem até netos, não é o meu caso, mas tem gente que com 25 anos de casamento já é vovô, e aí faz uma festa. E na presença agora dos descendentes, o casal jura manter a sua fidelidade. A festa de bodas é uma continuação do casamento, como o pacto moabítico foi uma continuação do pacto sinaítico, uma repetição do pacto sinaítico. Agora, tem uma coisa muito importante aqui nesse pacto. Moisés é avisado que o povo vai se corromper e vai quebrar o pacto. Ou seja, Moisés não está sob nenhuma ilusão de fidelidade do povo. Ele sabe que o povo vai quebrar o pacto, ele está chamando o povo à fidelidade, mas ele é avisado: esse povo vai quebrar o pacto e vai sofrer as consequências disso. Deuteronômio 31, 28 ao 29. Ajuntai perante mim todos os anciãos de vossas tribos e vossos oficiais, e aos seus ouvidos eu falarei essas palavras, e contra eles por testemunhas tomarei o céu e a terra. Porque eu sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis, e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Se o povo tivesse sido fiel, Moisés teria se tornado um falso profeta, correto? Porque o que o Eterno avisa para o povo, através de Moisés, é que assim que Moisés morre, o povo vai tropeçar e vai cair. E ele diz o seguinte: então o mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira com a obra das vossas mãos. Moisés antecipa também os severos juízos que virão sobre Israel por conta da sua infidelidade. Mas nós voltamos um capítulo atrás e nós vemos que, apesar dessa infidelidade, o Eterno já está jurando trazer Israel de volta e circuncidar o coração de Israel
e da descendência de Israel que tiver alcançado aquele momento, para que ele ame ao Altíssimo. E a palavra diz: ainda que os teus desterrados estejam na extremidade do céu, desde ali te ajuntará o eterno teu Elohim e te tomará dali. E Jeová teu Elohim te trará à terra que teus pais possuíram e a possuirás. E ele te fará bem e te multiplicará mais do que a teus pais. Ou seja, Israel ainda vai continuar crescendo. Naquele momento que o Eterno chamar Israel de volta. Um momento que ainda não aconteceu. E Jeová teu Elohim, o Senhor teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares ao Eterno teu Elohim com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Aqui está a profecia do novo pacto. Não se menciona a palavra aliança aqui, mas menciona as condições da aliança, que são a circuncisão do coração daquelas pessoas que estavam ali, portanto, elas seriam ressuscitadas, e daqueles que viveriam na última geração. E, por suposto, daqueles que estiveram vivendo entre essa geração e a última geração. Porque o texto diz: circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência. Dentro da cultura hebraica, um pênis ainda não circuncidado é considerado impuro. E agora, essa figura da incircuncisão da carne, ela é levada ao tema da incircuncisão do coração. Então, esse coração impuro, que não se deleita em fazer a vontade de Deus, ele é retirado, ele é circuncidado de Israel e seus descendentes para que eles sirvam ao Eterno. E isso depois da ira do Eterno se levantar contra ele, e depois eles serem desterrados, porque o texto começa falando: ainda que os teus desterrados estejam na extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Eterno. Então, nós podemos dizer que essa é uma promessa incondicional. Diferente do pacto moabítico, que era: eu vou te abençoar se você for fiel, e eu vou te amaldiçoar se você for infiel, em que as condições para a bênção ou a maldição estavam no coração do povo, na disposição do povo. Neste pacto que o Eterno está prometendo fazer agora com os infiéis, ele vai circuncidar o coração para que eles amem ao Eterno com todo o coração. Não de meio coração, como Israel tem amado, e como eu e vocês amamos Deus hoje. Nenhum de nós ama de todo o coração, irmãos. É uma pretensão nossa imaginar que a nossa obediência é perfeita, porque não é. E estamos de parabéns por obedecer imperfeitamente. Pior seria não obedecer de maneira nenhuma. Mas essa obediência não é a obediência do novo pacto. Essa obediência que nós estamos prestando hoje ainda é a obediência daquele pacto feito com pessoas com um coração que não foi ainda circuncidado. Ok. Passando de Deuteronômio capítulo 30, versículo 4 e 6, quando o Altíssimo promete circuncidar o coração do povo para que ele obedeça, para que ele ame com todo o coração e com toda a alma, e ele viva, nós partimos para a promessa explícita da nova aliança, porque aqui em Deuteronômio 30, nós temos a promessa implícita, porque a palavra aliança não é mencionada. E nós vamos entender o sentido de Deuteronômio capítulo 30, versículos 4 ao 6, em Jeremias capítulo 31. O Eterno vai abrindo o escopo do que é a aliança
paulatinamente para o povo. E depois de muitos pecados do povo, de muitas idolatrias, depois da queda da casa de Israel, da queda da casa de Judá, o Eterno faz uma promessa. Jeremias 31. Jeremias em hebraico é Irmiahu, né? Eis que vem dias, diz Jeová, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel, com a casa de Judá. Aqui, irmãos, nós temos que ser absolutamente bíblicos. A promessa de nova aliança não contempla as nações. O propósito divino com as nações está revelado, sim, na palavra. Yeshua é apresentado na palavra como o mediador da aliança com o povo. Isaías 42:6. Eu te pus como mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Ele é mediador da aliança com o povo de Israel. E ele é luz para os gentios. Eu acho que até citei esse texto na semana passada. Quando Shimeon tomou Yeshua nos seus braços, ele estava velhinho e tinha ouvido a palavra de que ele não morreria sem que seus olhos vissem a redenção de Israel. Ele toma o bebê nos braços, pede permissão aos pais para tomar a criança, e então ele o apresenta diante do Todo-Poderoso e diz: despedes agora em paz o teu servo, porque já os meus olhos viram a tua grande salvação, que preparastes diante de todo o povo, luz para os gentios e glória para o teu povo Israel. Então, qual é o problema dos irmãos gentios? É que eles querem mais que a luz, eles querem a glória. A luz é suficiente para salvar, porque a glória é para Israel. Luz para os gentios, glória para o teu povo Israel. E aí, lá que isso já é uma repetição do que está em Isaías, eu te darei como mediador do pacto com o povo Israel, e luz para com os gentios, as nações. Então, em Jeremias 31, se contempla apenas, na promessa da nova aliança, Israel e Judá. Algumas pessoas têm me perguntado assim, mas aquelas pessoas que se unem a Israel, será que elas são parte da nova aliança? É possível. Mas nós não temos isso claramente revelado na Escritura. O que está revelado é que a nova aliança é com a casa de Israel e com a casa de Judá, e que é uma aliança diferente do que foi feito no primeiro e no segundo pacto, que seria o pacto de Sinai e o pacto de Moabe. Em que circunstância esse pacto é diferente? O mundo evangélico diz, o primeiro pacto foi quebrado, perdeu a validade. Se tivesse perdido a validade, Israel hoje estava sendo abençoado na sua transgressão. O sofrimento de Israel é uma prova da permanência, uma prova de que o pacto ainda vigora. Assim como eu já falei para vocês, que a morte é uma prova de que até o pacto adâmico ainda vigora nas suas consequências. Agora bem, esse outro pacto ele é diferente. Ele não é como o primeiro pacto. Porque no primeiro pacto, Israel disse, tudo que o Eterno falou, nós faremos e observaremos. Nesse segundo pacto, porém, meus amados, é o Eterno que diz, vocês vão guardar. E aí ele vai explicar, não é conforme a aliança que eu fiz com seus pais, versículo 32 do capítulo 31, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os ter desposado, diz o Eterno. Daí eu falei para vocês, lá houve o casamento, lá no Sinai, entre o Eterno e Israel.
E antes que a irmã Odília chegasse, eu mencionei o fato de que Israel deixou de ser a esposa devido à sua infidelidade. O Eterno deu uma carta de divórcio. Depois nós vamos ver isso aí em outra oportunidade. O Eterno deu uma carta de divórcio para Israel. Só que agora ele está jurando receber Israel de novo. Então Israel hoje é a noiva. Entenderam? Ele passou do status de esposa devido à sua infidelidade, e agora, pela promessa do noivo de receber ela, ele já marcou o dia do casamento, ele marcou o momento de casar de novo, então Israel se converte na noiva. Oséias 2, mas isso a gente vai analisar depois, com Oséias 2 e com Ezequiel capítulo 16. De repente, a semana que vem. Pois bem, então é uma aliança diferente. Por quê? Porque eles invalidaram a aliança. Eles juraram tudo que o Eterno falou nós vamos fazer e não fizeram. Então agora o Eterno vai fazer uma aliança diferente com essa nação que, no momento, é a sua noiva, aguardando o novo casamento. Então, o que é Israel? Israel é aquela mulher infiel que traiu o marido nunca deixou de amá-la, e agora escreve para ela e diz: volta para mim, porque eu te amei. E isso está na palavra. Ainda que te desviasse com os teus amantes, volta para mim, e eu te receberei. Agora, nessa nova aliança, nesse novo pacto, o Eterno não vai mais dar um código para Israel, uma lei em livro, em pedra, nada disso. É diferente. Nesse novo pacto, ele vai colocar a lei no coração. E isso só faz sentido depois dele cumprir a promessa lá de Deuteronômio 30. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente para que ames ao Eterno com todo o coração. Porque se o Eterno colocasse a lei no meu coração hoje, isso não resolveria meu problema. E por que não resolveria meu problema? Porque o coração não foi ainda circuncidado. Então o Eterno reserva esse momento de colocar a aliança num instante futuro. E hoje o Eterno nos dá a revelação da palavra. A revelação da sua vontade, do seu querer. E nós vivemos hoje aquilo que Paulo vivia em Romanos 7. Segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros uma lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me leva cativo à lei do pecado. Ele está em desespero? Não. Ele diz: mas graças dou a Elohim, por Yeshua HaMashiach, nosso Senhor, que com a carne eu sirvo a lei do pecado e com o espírito eu sirvo a lei de Elohim. Então, o que acontece com o crente? Acontece que quando o crente comete um pecado, ele tem tristeza. Não é que o pecado não lhe dê prazer. O pecado dá o mesmo prazer para o ímpio e para o justo. Só que, na vida do ímpio, o pecado traz o prazer da prática e o prazer da lembrança. E no justo é o prazer da prática e o desprazer da lembrança. Bom, então nós estamos agora nessa fase em que nós obedecemos ao Eterno, mas não na perfeição. Ainda não chegamos lá. Essa é a aliança que eu vou fazer com eles depois daqueles dias.
porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Versículo 33, capítulo 31. Agora bem, já falamos da natureza do novo pacto. Ele envolve uma mudança de coração, ele envolve colocar a lei no coração. De maneira que essas estultices do mundo evangélico, de que agora nós estamos no novo pacto e a lei não representa nada. Isso é a maior prova que os nossos irmãos evangélicos estão dando, de que eles nem estão no novo pacto e nem sabem o que é novo pacto. Porque o novo pacto é ter a lei no coração e obedecer à lei. E não é, irmã Isaura, irmão Fábio, irmão Odília, uma lei, um pacto que o Eterno faz hoje com você, amanhã comigo, depois faz com o seu neto. Não é assim. Esse será um pacto federativo. Primeiro o Eterno vai trazer Israel para a sua terra, e nós vamos ver isso agora. Ezequiel capítulo 32, Jeremias 32, 37 a 41, que é a extensão do tema da aliança. Eis que eu os congregarei de todas as terras. Já estava lá em Deuteronômio 30. Ainda que estejam os teus desterrados para além do horizonte, é outra palavra que fala ali, dali o Senhor tirará e te trará a tua terra e circuncidará o teu coração. Então, a volta da diáspora, a colocação na sua terra, a circuncisão do coração. Deuteronômio capítulo 30. Nós temos repetido exatamente isso, só com mais pormenores, em Jeremias 32. Eu os congregarei de todas as terras para onde os tenho lançado na minha ira e no meu furor, e na minha grande indignação. Irmãos, pode dizer que Deus está irado com Israel. Está mesmo. A presença de Israel nas nações é manifestação da sua ira e da sua indignação. Mas o trazer Israel é manifestação da sua bondade, da sua misericórdia e do seu perdão. E uma coisa é tão certa como a outra. Ele os fez cima. Odília? Irmão Junei, então significa que o povo de Israel espalhado nas nações é a ira do Eterno. Ainda é a ira do Eterno, mas por isso as perseguições, por isso que o Eterno permitiu o Holocausto, por isso permitiu a Inquisição, os pogroms e todo esse processo de perseguição do povo judeu. Eu estou falando do povo judeu, por quê? Porque a gente tem... No caso do povo judeu, irmãos, nós temos a ponta do iceberg. Debaixo de um iceberg existe uma enorme massa de gelo que está submersa. O gelo submerso é a casa de Efraim. A gente vai estudar isso depois. Tá? Os judeus são a ponta do iceberg, é o que se vê. A casa de Efraim também sofre. Só que ela nem sabe por que sofre. Ela é filha do pacto. E como ela está transgredindo o pacto, ela sofre. Só que ela não sabe por quê. A casa de Judá é a ponta do iceberg, é aquilo que se vê. E eles sabem que estão transgredindo. As preces de Yom Kippur são denotação de um povo que sabe por que sofre. Então, isso aí cabe naquilo que o irmão explicou da areia. Da areia que tem época... Depende da vazão da maré. Ah, você está aí na praia, está observando isso, né? Tá bem. A vazão da maré. Quando a maré se expande, a areia some debaixo da água. Quando a maré reflui, a areia aparece. Então, Israel vive esse constante estágio de às vezes estar oculto pelo mar dos povos, outras vezes se revelando. Mas a gente vai estudar isso na questão das duas casas, aprofundar isso ao posterior.
Ok. Então o Eterno promete congregar eles em todas as terras, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente. O mundo evangélico, às vezes, tende, não agora, já os pentecostais são dispensacionalistas, então eles acreditam em tudo isso aqui. Que Israel vai ser trazido de volta, isso eles acreditam. Embora eles não tenham uma percepção mais de quem é Israel, então quando ele fala Israel, eles falam apenas nos judeus. A nova aliança, irmã Isaura, é com a casa de Israel e com a casa de... Efraim? A casa de Isso, a casa de Efraim, que é chamada casa de Israel. Então, eis que eu faço nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. É com as duas casas. Não é com uma só. Então, isso aí os irmãos evangélicos não entendem, a questão das casas separadas. Eles pensam que Israel agora é só o povo judeu. E não é. O povo judeu, como eu disse, é só a ponta do iceberg. É aquilo que o capitão do navio consegue ver. E ele pode se enganar. Porque, às vezes, debaixo de uma pequena ponte, tem uma massa gigantesca de gelo. O Titanic, que eu diga. Né? O capitão do Titanic, que o conte. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Elohim. E lhes darei o mesmo coração. É o que eu falei para vocês. Não é uma aliança com indivíduos separadamente. É uma aliança federativa. Eu lhes darei um só coração. Um mesmo coração. E um só caminho. Para que me temam todos os dias para o seu bem e o bem dos seus filhos depois deles. Versículo 40. Estamos vendo Jeremias 33, né? E farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem. E porei o meu temor nos seus corações, para que nunca mais se apartem de mim. Lá no Pacto de Moabe, se vocês lembram, Moisés disse, eu sei que depois da minha morte vocês vão se apartar. Vocês foram infiéis quando eu estava com vocês. Imagina depois de eu morrer. Nesse novo pacto não há mais desvio. O Eterno garante, ele jura que vai colocar o temor no coração deles para eles nunca mais se desviarem. E então, alegrar-me-ei deles, fazendo-lhes bem e plantá-los-ei nesta terra firmemente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. E isso se repete em Ezequiel, capítulo 36, versículos 24 ou 29. Então, nós temos já definido 3 aspectos com relação ao novo pacto. Primeiro, que é um pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não é com os egípcios, não é com os assírios, não é com os brasileiros, não é com os romanos. É com a casa de Israel e com a casa de Judá. E aí tem a pergunta, e eu? Bom, se nós somos descendentes de Israel, nós estaremos no pacto. E se não formos, seremos beneficiados não de igual forma, mas paralelamente a Israel, porque Yeshua foi dado como luz para os gentios e glória para Israel. Ele é o mediador do pacto com Israel, mas ele também é luz para os gentios. E a palavra já diz, e as nações caminharão à tua luz. Então as nações caminharão para a luz do Eterno. Então o gentio não tem que ele não tem que invejar Israel. A promessa, quando o Eterno chamou Abraão, ele fez promessas de abençoar todas as nações através da descendência de Abraão, mas prometeu, a ti e a tua semente eu vou dar essa terra. Então, as nações são abençoadas,
mas os descendentes têm uma bênção diferenciada, a terra. Por isso, lá em Jeremias diz, Efraim é o meu filho, o meu primogênito. Tá? Outro lugar de Israel é o meu primogênito. Quando o Eterno falou com o faraó, a ordem de Moisés a faraó foi, deixa ir o meu povo, porque Israel é o meu primogênito. Ou seja, Israel é um povo destacado entre as nações. Propósitos diferentes. Agora, o benefício da vida eterna, do Olam Rabá, esse não é só para Israel. Nunca foi. O Eterno sempre salvou pessoas que não eram israelitas. E continua salvando hoje. Bom, então, o que diz a palavra? E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei a vossa terra. E porei dentro de vós o meu espírito. O versículo 26. Dar-vos-ei um coração novo. E porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Então, o Eterno vai fazer um transplante de coração no seu povo Israel. Vai dar um coração de carne, ou seja, um coração sensível. E porei dentro de vós o meu espírito. E farei, e olha os termos dessa aliança. E farei com que andeis os meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais. E vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Elohim, e livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Versículo 29. E chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Essa é a natureza do novo pacto que o Eterno promete fazer com Israel, com Judá. E aí, sem nos delongarmos e tomando somente aquilo que está revelado, sabemos que a aliança é com Israel e com Judá, não é com as nações. Sabemos também que Israel será levado para a sua terra. Sabemos que ali o Eterno vai aspergir água pura sobre ele e ele será purificado de todas as suas iniquidades. E se nós meditarmos bem na palavra, especialmente no livro de Ezequiel, a partir do capítulo 48, nós vamos ver que o propósito do Eterno é fazer com que as águas vivas saiam de Jerusalém. E essa é uma visão maravilhosa do profeta, outro dia a gente vai falar sobre ela. Mas o Eterno dá uma cana para ele medir. E abre, porque Jerusalém não tem fonte d'água que transforma em rio. Nós sabemos que há um rio subterrâneo que passa por Jerusalém e que chega ao Mar Morto. Isso aí já está provado pelos geógrafos. Mas essa fonte de água vai se abrir, vai se tornar um rio. E diz assim, e eu farei com que águas vivas saiam dali. E essas águas purificarão todas as criaturas. E nas margens desse rio que vai sair de Jerusalém, serão plantadas árvores que produzirão o fruto mensalmente. E as pessoas irão lá, pessoas de todas as nações irão lá para tomar o chá, o fruto dessa árvore e sarar as suas enfermidades. Então, se revelam coisas grandiosas para o futuro. Eu aspergirei água pura sobre vocês. Então, Israel, ele vai passar por um novo batismo. Só que esse batismo... É verdade ou é uma metafórico, né, que fala?
É uma metáfora da água viva que vai sair. Seria uma... Não, é tanto metafórico como real, irmã. Por quê? Meu entendimento. Por quê? Porque quando Israel, para entrar na Terra Santa, Israel teve que passar pelo Jordão. Lembra que Paulo diz assim, eu não quero, irmãos, que nossos pais estiveram, eu não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram sob a rocha. Não, estiveram sob a nuvem. E todos eles beberam da mesma rocha que o seguia, mas eles beberam literalmente. Ou seja, metaforicamente, eles foram sustentados pela justiça de Mashiach. Uma justiça que ainda não tinha se manifestado. Mas em metáfora ela já aconteceu. E literalmente, porque havia uma nuvem que guardava eles à noite. Uma nuvem de fogo. E de dia, era uma nuvem que os cobria do sol. E aí, para eles entrarem na Terra Prometida, eles têm que passar pelo Rio Jordão. Então, eu me inclino a pensar que há um elemento real aqui. A água, ela é a fonte da vida. E é por isso que o Eterno ordena a seu povo que faça o batismo. Mas nos aguarda um grande batismo. Muito maior, muito mais importante e muito mais perfeito. Eu diria, irmã Isaura, que o batismo que nós fizemos até agora é só um ensaio. Ele ainda não é o nosso batismo. É um ensaio. Como as festas que nós celebramos hoje são um ensaio para a celebração da grande festa quando o rei vier. Então, bem, agora nós podemos mencionar, nessa questão da aliança, que Mashiach é enviado para manifestar misericórdia e lembrar-se da sua santa aliança, que está em Lucas capítulo 72, que é a bênção de Zacarias. Ele diz, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam, para manifestar misericórdia aos nossos pais e lembrar-se de sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertos da mão dos nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça, perante ele todos os dias da sua vida. Então, nesse cântico, Zacarias diz que o Eterno se lembrará da sua aliança, que é aquilo que os profetas já falavam. Eu me lembrarei da minha aliança, da aliança que eu fiz com seus pais, quando os tomei para tirá-los da terra do Egito, e também da aliança com Abraão, Isaque e Jacó eu me lembrarei. Então, de todas essas alianças, o Eterno vai se lembrar. Também é verdade que o Mashiach é o mediador dessa nova aliança. Assim como Moisés foi o mediador da primeira aliança, ele disse, essa é a aliança que o Eterno faz hoje com vocês, com os vossos meninos, com vossas mulheres, com vossas crianças, com o rajador de lenha que está com vocês. O Mashiach é constituído o mediador da nova aliança. Por isso ele toma um cálice de vinho e diz, bebam dele. É o cálice da nova aliança no meu sangue que por vós é derramado. Hoje, nós temos a nova aliança implantada embrionariamente. O que nós temos hoje é um embrião da aliança. É uma percepção de que virão dias melhores sobre Israel e sobre nós. Dias em que esse coração será tirado e a gente não vai mais precisar estar clamando como Paulo em Romanos 7, versículos 28 e 29. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? São os últimos versículos de Romanos 7.
Quem me livrará do corpo desta morte? Quantas vezes a gente mete o pé na poça e lamenta ter pecado? É a nossa existência presente. E aí ele diz, mas graças dou a Elohim, que com a carne eu sirvo a lei do pecado, e com o Espírito sirvo a lei de Elohim. Esse é o momento de hoje. Mas nós vamos para dias melhores. Nosso coração será mudado. E nós vamos ter prazer apenas na lei, e o pecado já não trará nenhum tipo de prazer, nem na carne, porque nós não vamos experimentá-lo mais. Mas isso ainda não se revelou. Eu quero concluir com 1 João, capítulo 3, versículo 4, onde Shaul diz, amados, Shaul não, Yohanan, João, amados, agora somos filhos de Deus. Bnei Elohim, filhos de Deus. Agora. Mas ainda não se revelou aquilo que havemos de ser. O crente tem que guardar uma atenção equilibrada entre o agora e o ainda não. Agora nós já somos filhos. Mas ainda não se revelou o que havemos de ser. O que havemos de ser está reservado para a nova aliança. E eu quero dar agora uma prova final de que esta nova aliança não aconteceu. Bem, se nós percorremos a história, nós sabemos que Israel não foi trazido de volta, que existem judeus e descendentes de Israel espalhados por todo o mundo, e a profecia diz, eu vou tomá-los entre as nações e lá não deixarei a nenhum deles. Conhece esse texto? Está em Ezequiel, né? E lá não deixarei a nenhum deles. Então isso nunca aconteceu. Israel continua disperso. Tem judeus morando lá em Israel. Tem descendentes de Manassés. Tem os judeus da África, os Falaxa, né? Que dizem que são descendentes de Dan. Realmente tem. Mas eles são uma minoria. A esmagadora maioria está no mundo. No Brasil, em torno de 40% da população descende de judeus. 40% de 200 milhões, 220 milhões. São 88 milhões de pessoas. Há mais judeus ocultos no Brasil do que todos os judeus conhecidos no mundo. É quando o Eterno diz... a gente nem sabe que é, né? Sim, mas a hora... Tem muitos judeus que nem sabem que é um judeu. E nem sabem que são. Aliás, a maioria esmagadora, eles estão como areia do mar, né? Ocultos, para serem revelados no último tempo. Pode ser que a gente é judeu, e não sabe. No Brasil, a possibilidade é enorme, irmão, porque foi feita uma pesquisa pela Universidade uma universidade espanhola. Eu não tenho certeza se é a Universidade de Pamplona, mas se vocês podem buscar na internet. Essa pesquisa foi feita no ano 2000. E naquela época, eles descobriram que 20% da população da Espanha era descendente de judeus. Nossa. Em Portugal, chegava a 33%, a um terço. Aqui na região onde eu estou, os traços, a característica, tudo deles, assim, é muito parecido com o que a gente lê na Bíblia. É incrível como a gente vê muito isso aqui. Eu acredito muito nisso que o Fábio falou, porque, na verdade, a gente está... Essa vontade de buscar isso que a gente está buscando, viu, Fábio? Já é muito forte. Abram as vossas Bíblias em Romanos 11, para nós concluirmos. Nós poderíamos citar alguns textos de Hebreus que realmente evidenciam Yeshua como mediador da nova aliança, e os textos de Hebreus falam exatamente aquilo que os profetas dizem. Eu vou fazer a nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E em que sentido nós somos ministros da nova aliança, irmãos? Porque nós sabemos quem é o mediador da nova aliança. Yeshua.
E nós sabemos que ele deve voltar e ele virá a Sião. E aí, em Romanos 11, Shaul faz uma exposição necessária naquela época. Ele escreveu isso por volta do ano 46, que é quando o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma por uma controvérsia que estava acontecendo, segundo Suetônio, um historiador romano, diz que Cláudio expulsou os judeus de Roma por um debate sobre Cristo, que é uma corrupção, uma corruptela latina da palavra grega Christos, que é o equivalente à palavra grega Mashiach. Houve um debate entre judeus muito acirrado sobre o Mashiach, com parte dos judeus de Roma crendo e outra parte não. E esses rebuliços irritaram os romanos e ele expulsa todos os judeus, os crentes em Yeshua e os não crentes também. Foi por eitada. Então os gentios começaram a se vangloriar contra os judeus e achavam que Deus tinha abandonado os judeus. Por isso, Paulo vai escrever o capítulo 11. E começa perguntando, porventura Deus rejeitou o seu povo que antes conheceu? Ele, o fundador da comunidade de Roma, da comunidade messiânica de Roma, tem autoridade para falar. Ele começa por dizer, de modo nenhum, porque eu também sou israelita, da tribo de Benjamim, sou israelita da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Então ele está apresentando-se a si mesmo como uma prova viva de que o Eterno não tinha rejeitado a Israel. E ele vai lembrar também que nos dias de Elias havia 7.000 que não tinham dobrado o joelhos a Baal. E ele diz, ainda há um remanescente segundo a eleição da graça. Depois, ele vai dizer aos gentios para não se vangloriarem contra os judeus. E, finalmente, ele vai apelar a eles para que entendam um mistério. E nós vamos falar mais sobre esse mistério outro dia. De maneira que a minha ênfase virá sobre o versículo 26 e não sobre o versículo 25, mas nós vamos ver os dois juntos. Porque nós vamos ver até o 27. Eu não quero, irmãos, que vocês ignorem esse segredo. Para que não sejais sábios em vós mesmos. Ou seja, não sejais ensoberbecidos, né? Que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá o libertador a Sião. Ele está citando o profeta Isaías, tá? Virá o libertador a Sião e desviará de Jacó as impiedades. O libertador tem que vir a Sião. E então ele vai apartar de Jacó as impiedades. Versículo 27. E esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Essa é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. É a aliança futura, quando o coração de pedra é retirado, é colocado um coração de carne, é colocado, eles são lavados com água limpa, que tanto pode ser metafórico como também real. Tá? Nenhuma água é suficiente para lavar ninguém se o Eterno não ungir essas águas, né? Aí ele diz, eu vou espargir água limpa sobre vós, água viva sobre vocês, e vocês serão purificados. E essa aliança, ela vai ser feita em Sião. Então, não há nova aliança fora de Israel. A nova aliança é em Israel, com Israel.
Nossa. E eu vou fazer com que vocês andem nos meus estatutos e os guardem. E que vocês nunca mais se desviem. Então, é uma nova vida. Entendi. Uma vida que vai se assemelhar à vida de Adão no paraíso. Nossa. Adão precisa obedecer. E desobedecer. A diferença é que eles vão poder obedecer e eles nunca mais vão desobedecer. De maneira que o que faz a gente pecar? É a nossa natureza. Não é o que está lá fora. Sim. O pecado está dentro de nós. A gente não cobiça uma mulher porque ela é linda. A gente cobiça porque o pecado está no nosso coração. Sim. A gente não cobiça a casa do vizinho porque ela é bonita, porque ela é aparatosa. É porque nós somos descontentes com aquilo que Deus nos dá. Então, é uma questão nossa. Sim. Então, o Paulo diz, eu encontro essa lei em mim, que querendo eu fazer o bem, o pecado está em mim. É a luta entre o espírito e a carne. Isso, essa é uma luta presente. Então, lá em Romanos, virá o libertador de Sião e tirará de Jacó suas impiedades. Então, essa aliança futura é a aliança de tirar o pecado. E nós somos ministros da nova aliança porque nós estamos proclamando esse momento. E nós já sabemos através de quem. Então, Yeshua é nosso Mashiach. E ele é também o Mashiach dos nossos irmãos judeus que não creem nele. Eles só não sabem ainda. Mas ele já é. Porque não existe outro. Há um Deus, há um Israel, há uma Torá e há um só Mashiach. Amém. Amém? Amém. Okay. Vamos deixar, então, por aqui. A semana que vem, de repente, nós podemos entrar na questão do que vem depois da nova aliança, que seria o reino milenar do Messias. Amém. Tá? E aí depois a gente retorna a aspectos temporais, como é que a gente deve obedecer hoje ao Eterno, o que a gente tem que fazer para servir o melhor. Parece que foi uma pergunta que a irmã Isaura fez a semana passada, né? Vou parar a gravação, então. Já acabou, né? Já acabou, sim, podemos parar.